Nós vivemos uma realidade futura. A realidade futura, ela já está construída. Nós não podemos perder de vista a eternidade e a Shekinah, ou seja, Deus habitando conosco, isto é uma realidade. Deus disse para Moisés: me faça um santuário, e eu habitarei no meio de vocês. Olha Deus, como Ele fez. No mesmo sentido, a Bíblia afirma que Deus está tão próximo de nós que é impossível não ser encontrado. O apóstolo Paulo falou isso quando ele estava lá junto com os filósofos em Atena, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Pois o Espírito Santo, que é a presença de Deus na terra, não é uma promessa distante, como muitos pensam. Ele habita conosco, Ele está conosco. Nós temos que entender que o Espírito Santo, Ele veio e continua conosco todos os momentos, todos os instantes. Eu sempre entendi dessa forma, e é dessa forma que o Espírito Santo age, é Deus conosco, Ele não se afastou da terra. Essa é a palavra de Deus. Apesar de termos uma visão parcial de Deus, mas ela é transformadora. Nós estamos sobre uma base em trânsito, visto que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Quando o diabo jogou com a eternidade, com a raça humana lá no paraíso, ele estava certo, ele não é bobo. Porque Eclesiastes 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Porque ela é uma realidade que nos aguarda. No fim de uma longa jornada, Deus convidou Moisés, falou: Moisés, sobe aqui no monte. E ele leva Moisés lá no monte. Quando eu estive na Jordânia, passamos ali Édom, Gileade, no nome antigo, hoje é outro nome. E nós vimos lá um monte muito grande que eles se elegeram como o monte que Moisés subiu. Dali não daria para ver quase nada da terra prometida. Mas, milagrosamente, Moisés viu toda a nação de Israel e aqueles países onde Israel ia habitar. Um pouquinho antes deles entrarem na terra de Canaã. Com relação ao fim da nossa jornada, Deus transportou João a um alto monte, muito elevado, grande, e ele contemplou a Nova Jerusalém e as suas arquiteturas e dimensões. E escreveu para nós. João viu como será a habitação de Deus com os homens. O trono de Deus estará entre nós e nós veremos a face do Senhor. A voz que procedia do trono, que falava com João, dizia: eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, João, o que eu estou dizendo, porque o que eu estou falando é fiel e verdadeiro e vai acontecer. A eternidade tem que ser algo que nós temos que ter em nossa meta. O Gênesis, ele começa com a criação e o paraíso. Está lá, no início. O Apocalipse termina com a nova criação, com o paraíso e a Shekinah, que é Deus habitando conosco. O pecado será eliminado do universo. A terra será restaurada à sua perfeição edênica. Levou Paulo a exclamar, escrever, como está em Romanos 8, versículo 18, e eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos aguarda. Imagina, gente, quando nós começamos, eu vou falar algo aqui importante sobre a Nova Jerusalém. Quando Deus revela, mostra, e Paulo, ele teve contato com aquilo que Deus ia fazer, revelações, etc. Ele disse: olha, gente, o que nos aguarda
você não pode comparar com as coisas deste mundo. Então eu diria para vocês, quando Deus leva João àquele alto monte e mostra a Nova Jerusalém, o que Deus estava mostrando, ele inclusive mandou que João escrevesse todos os detalhes da Nova Jerusalém, literalmente. Ali não tem nada simbólico. O Apocalipse é simbólico, mas os detalhes da Nova Jerusalém não. Por quê? A Nova Jerusalém dimensiona a graça de Deus. Nós, como seres humanos, muitas vezes não compreendemos nem sequer direito o que é graça. Quando Deus mostra a Nova Jerusalém, quando Deus mostrou a terra de Canaã para Moisés, Ele estava mostrando para o povo de Deus o que é a graça dEle. Vocês são pecadores, mas eu levarei vocês para habitar comigo. E é isso que Deus faz. Pois a dimensão da Nova Jerusalém desafia a nossa imaginação. Porque ela tem uma extensão de 2.200 quilômetros. Se você utilizar um computador e conseguir calcular as dimensões dentro de um sistema de arquitetura nossa, ela é equivalente a 733 mil andares, aproximadamente, com mansões indescritíveis para bilhões de pessoas viverem. É uma cidade singular, diferente, inexplicável. A descrição da Nova Jerusalém, ela predomina nela ali um literalismo singular. Tudo que João menciona com relação à cidade real, muro, porta, árvores da vida, trono, rio e etc., etc. Cada componente da Nova Jerusalém é literal e tem uma representatividade e significado especial para o povo de Deus. Por isso, Paulo, em certo momento, ele disse, olha, eu vou orar, nós precisamos orar. Isso está ali em Efésios 3, versículo 18, 19, em Romanos também. Por quê? Nós precisamos orar, a fim de podermos compreender com todos os santos, com aqueles, os profetas que falaram conosco, os apóstolos que escreveram para nós. Precisamos orar para podermos compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o nosso conhecimento, para que nós possamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. É isso que nós precisamos fazer. E Jesus Cristo, enquanto Ele estava aqui, naquele momento final da sua despedida, basicamente 24 horas antes da prisão dele, que ele foi preso, ele fala para os seus apóstolos, ali naquele momento de tristeza dos apóstolos, ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. E quando nós olhamos para o capítulo 6 do Apocalipse, aliás, o capítulo 5 do Apocalipse, nós vamos perceber que essas moradas não estão vazias. E isso é maravilhoso. Tanto é que Jesus Cristo falou, tem muitas moradas na casa de meu pai, e eu vou preparar lugar para vocês, e voltarei, vou levar vocês para mim. Vocês vão habitar comigo, a Shekinah, Deus habitando com o seu povo. Aí eu digo para vocês, a Nova Jerusalém revela a disposição de Cristo para salvar a humanidade. Nós olhamos em nossa volta e muitas vezes falamos assim, vai ser pouquíssimas pessoas que vão se salvar. Eu creio que não. Quando nós olhamos para a dimensão da Nova Jerusalém, ali mostra a disposição de Cristo para salvar o mundo. Aliás, tem gente pesquisando aí, estão comentando que com os habitantes atuais já são 150 bilhões que passaram por aqui.
Mas quando nós olhamos para essa dimensão da Nova Jerusalém, nós entendemos qual é o propósito que Deus tem para conosco. Aí nós vamos compreender o capítulo, quando Cristo faz aquela grande mensagem, e no final da mensagem, ele fala, ele dá aquele veredito final para as pessoas que perderam, mas ele fala o seguinte: serão lançados no lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o lago de fogo não foi preparado para nós. Compreende, igreja? O lago de fogo foi preparado para os anjos que se rebelaram. Eles não têm um plano de salvação. Nós temos um plano de salvação. Nossos pais caíram na mentira, mas Jesus Cristo é o antídoto. É Ele que perdoa. Se é Ele que perdoa, quem tentará contra nós? Por isso que nós entendemos um pouquinho mais agora aquela palavra que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de forma inexplicável. A hora que você olha para a Nova Jerusalém, que João escreveu, Deus amou o mundo de tal maneira, e nós vamos chegar lá. Apesar do drama que o povo de Deus viveria, conforme foi registrado no capítulo 6 do Apocalipse, quando você lê o capítulo 6 do Apocalipse, você fica um pouco apavorado. Porque ali nós vemos desgraça e mais desgraças com relação à humanidade. Mas quando você vai um pouquinho mais adiante, no capítulo 7, versículo 9, o capítulo 6, no final do capítulo 6, uma voz vindo de um ser celeste, depois que Deus noticiou tudo o que ia acontecer na terra, uma voz falou: quem suportará? Quem subsistirá? Mas logo em seguida, no capítulo 7, versículo 9, João escreveu, depois destas coisas, daquilo que ele tinha visto, no capítulo 6, ele disse: eu vi uma grande multidão. Ninguém poderia contar. Quem quisesse contar não seria possível. Uma grande multidão de pé diante de Deus e diante do Cordeiro, vestidas com túnicas brancas e com palmas em suas mãos, ou seja, o símbolo da vitória do povo de Deus. Deus seja louvado por tudo isso daí. Contudo, desde a cruz no paraíso, parece que a eternidade se tornou distante. Por isso que eu disse, logo no início, parece que a eternidade ficou inatingível. Depois da cruz, lá no paraíso, parece que tudo vai sendo demorado. Então o apóstolo Pedro escreveu uma carta para nós. Está lá na segunda epístola, capítulo 3. Ele disse: amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo para vocês. Gente, ele escreveu para nós, para você agora aqui, para aqueles que estão ouvindo. Isso é obra do Espírito Santo, o Espírito Santo que está conosco e que não saiu da terra ainda. Aquilo que Cristo falou lá no passado, nós estamos falando agora. Aquilo que Pedro escreveu, nós estamos pronunciando agora. Ele disse: amados, esta é agora a segunda carta que eu lhe escrevo. Em ambas eu quero despertar, com estas lembranças, a sua mente sincera, para que vocês lembrem das palavras dos santos profetas. Não olhe para o mundo secularizado. Lembre das palavras dos santos profetas. Lembre dos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram vocês. Não esqueça disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Em um momento que vocês não estão esperando, o Senhor volta
Portanto, viva uma vida santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Apressando a sua vinda aqui não é apressar o dia de Cristo, é nos preparar como se fosse hoje para a volta de Jesus Cristo. E ele prossegue dizendo, porque, de acordo com as suas promessas, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Contudo, depois, ainda do segundo advento de Cristo, quando Cristo retornar, ainda vai ter muitos acontecimentos. Eu vou falar algumas coisas aqui que muitas vezes mexem com a nossa emoção. Muitas vezes, quando estou falando, eu trabalho comigo mesmo, porque mexe com as minhas emoções. Mesmo depois da segunda vinda de Jesus Cristo aqui, nós sabemos que existirá o milênio, o abismo, a prisão de Satanás, a segunda ressurreição, a última batalha milenar do grande conflito entre Cristo e Satanás e o juízo final. Contudo, para os salvos, o primeiro dia da eternidade começa no dia que Jesus retornar. É lá que começa a nossa eternidade. Os sofrimentos serão extintos só depois da execução do juízo final. Olha o que eu vou dizer aqui. Jesus, em vários momentos, quando ele falou do momento final, quando a terra se transformará num lago de fogo generalizado, o planeta todinho, ele disse, haverá choro, ranger de dentes. Mas eu me preocupo com uma coisa. Os salvos estarão dentro da Nova Jerusalém. Se lá fora haverá choro e ranger de dente, eu acredito que vai haver muitas lágrimas dentro da Nova Jerusalém. Porque quem estará do lado de fora? Pense nisso agora. Ore e batalhe pelo seu filho. Ore e batalhe pela sua esposa, pelos seus pais, pelos seus amigos, porque quem estará do lado de fora da Nova Jerusalém, você saber que a pessoa está se contorcendo, queimando, perecendo no fogo, e você não fez nada antes de chegar lá. Alguém que você gerou, que você amou, mas não está com você dentro da Nova Jerusalém. Nesse novo céu, nova terra que o Senhor fará, ali não vai haver mais lágrima, mas até lá sim. No milênio, no céu, vai ter lágrimas. Mas no novo céu, na nova terra, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, porque a morte e o inferno serão personificados e lançados no lago de fogo. Se a morte e o inferno não for personificado, não tem como lançar no lago de fogo. Então Deus personifica para poder lançar. Então a morte será destruída, extinta. Nunca mais reaparecerá, porque ela não existe mais. A terra será purificada e transformada no Éden restaurado. A Nova Jerusalém, então, estará na terra plantada e nós teremos uma nova pátria. Somente permanecerão lá os sinais da crucificação de Cristo. E as lembranças vivas na nossa mente. O vestígio cruel do pecado vai continuar nas mãos de Cristo, no seu lado quando ele foi perfurado, em seus pés e em nossa mente. A realidade então vai acontecer de uma nova criação, ela será concretizada. A Shekinah, quando a glória de Deus descia no santuário, era a presença de Deus. Mas nessa nova criação que será concretizada, a descida da Nova Jerusalém estabelece uma mudança do paraíso para a terra. Pensa nisso, porque Deus vai habitar aqui. Então a descida da Nova Jerusalém estabelece a mudança do paraíso para a terra, e isso vai causar um impacto cósmico.
mesmo porque Deus mudará a sede do seu governo supremo para a terra. É o que a Bíblia nos ensina. Todo o sistema cósmico vai girar em torno da terra, porque o trono de Deus estará aqui. Aí João escreveu lá no versículo 23 que nós lemos: então ouviu uma grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão seus povos, e Deus mesmo estará com eles. A presença de Deus, que a Bíblia no hebraico trata como Shekinah, era a presença visível dele. Quando a glória do Senhor descia no santuário terrestre, era a presença de Deus. Quando Jesus Cristo esteve aqui encarnado neste planeta, foi a presença de Deus no planeta Terra. O Verbo se encarnou e habitou entre nós. Então, a grande voz que procede do céu destaca uma realidade da nova criação. Deus habitando pessoalmente com o seu povo. O reinado de Cristo vai ser aclamado. Da mesma forma que foi aclamado quando ele venceu na cruz. Quando Jesus venceu na cruz, Cristo foi aclamado como o rei. Isso está no Salmo 24. E lá, nessa nova terra, nós vamos, junto com os anjos, formar um coro e aclamar Jesus como rei, como Senhor da glória, poderoso na batalha, o Senhor que vence, o Senhor que nos levou para um novo céu e para uma nova terra. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O texto sagrado fala: e o seu resplendor é como luz, raio de luz como o sol saem das suas mãos, o sinal da cruz, e ali está o esconderijo do seu poder, o poder que nos levará no novo céu, na nova terra. A identidade dos remidos será preservada. Agora nós podemos falar também com a segurança da Bíblia. Por que a identidade dos remidos será preservada? Por que a nossa identidade será preservada? Por que nós vamos conhecer nossos amigos? Por que nós vamos conhecer nossa família? Porque Cristo é o modelo da ressurreição. E quando Cristo ressuscitou, embora os apóstolos ficaram um tanto admirados, porque numa emoção muito grande, mas depois passou essa emoção, eles conheceram que era Cristo. E Jesus Cristo, para que eles não tivessem dúvida, disse assim: olha para mim, eu não sou espírito, olha o sinal na minha mão, nos meus pés, tem alguma coisa aqui para comer? E Jesus comeu peixe e mel. Jesus ressuscitou com o mesmo corpo que ele desceu na terra. Nós temos um homem, o Filho do homem, o Filho de Deus, representante da humanidade, Senhor, Salvador, e ele se misturou com a raça humana. Nós vamos habitar esse reino, gente. Todos os tesouros do universo estarão abertos para nós, para os remidos. Existe algo aqui que muitas vezes parece sonho, mas vai ser realidade. Livre da mortalidade, nós poderemos locomover para outros mundos. Alguém poderia pensar: mas você está pensando muito longe demais. Mas é possível pensar, gente. Por quê? Se você pegar o Salmo, capítulo 8, versículo 5... algumas traduções falam que nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Mas existem outras traduções que dizem que nós fomos feitos um pouquinho menor de Deus. Só que depois que Cristo voltar, pela palavra de Deus, nós vamos ser ou igual aos anjos ou maior que eles. E os anjos se locomovem para qualquer mundo. Por quê? Porque os anjos não têm a imortalidade. A imortalidade só tem em Deus. Se os anjos tivessem a imortalidade,
o diabo e seus anjos não seriam lançados no lago de fogo para que seja extinta a vida deles. Mas na volta de Cristo nós vamos adquirir a imortalidade. Nós vamos ter uma condição permanente que os anjos não têm. Embora eles são imortais, porque eles continuam servindo a Deus. Creio que os irmãos estejam me entendendo. Ora, nós com a imortalidade, então teremos condições para que isso seja realizado. Viveremos então a realidade e não a expectativa. Nós não vamos ter vida ociosa no novo céu, na nova terra. Existe um texto no capítulo 65, versículo 21 ao 22, que Deus, falando com o profeta Isaías, ele escreveu que eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinha e comerão do seu fruto. Os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas mãos. Agora, tem pessoas por aí que quando lê um texto desse daqui, falam assim, mas então, se Jesus Cristo já fez todas as mansões para nós e vai ter que edificar a casa, então vai aumentar. Esse povo vai ter uma população. Tem teólogo por aí dizendo até que vai haver procriação. Isso é mentira, gente. Sabe por quê? O texto, edificarão casas e nela habitarão, é porque Deus nos dá a liberdade de realizações, porque nós vamos nos desenvolver com os séculos, com os milênios, e nós vamos querer projetar aquilo que Deus passa para nós. Então, edificar casas e nela habitarão, Deus, na realidade, dizendo que nós teremos condições de criatividade, nós teremos liberdade de criatividade, Deus é criador. Mas não para a habitação de filhos. E ele prossegue dizendo, como novos céus e nova terra que eu hei de fazer, vocês estarão diante de mim, que a vida no céu não será ociosa, nem na nova terra. Todos os tesouros do universo estarão abertos diante de nós. Contudo, a terra, ela será o livro de estudo do universo. O que aconteceu aqui, do começo da criação, do pecado, a cruz de Cristo, o que Deus fez para salvar a raça humana, vai ser o livro de estudo de todo o universo. Ninguém vai querer cair mais na besteira que caiu nossos pais. Nós não podemos esquecer aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, versículo 9. Está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e a mente nenhuma imaginou, são as que Deus preparou para os que o amam. Por quê, gente? Paulo também escreveu, 1 Coríntios 13, 2. Agora, pois, vemos apenas como um reflexo escuro, como um espelho. O espelho era de bronze, na época. Mas então nós veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas conhecerei plenamente. Em João capítulo 1, versículo 12, diz que todos que receberam Jesus Cristo, deu-lhe o direito de serem filhos de Deus. Aí você vai para o capítulo 8 de Romanos, versículo 14 em diante, o texto diz, se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso faz com que nós não valorizemos tanto os bens materiais, que nós somos herdeiros de algo muito superior. Então eu diria, para concluir, por esta razão, eu dobro meus joelhos perante o Pai, para que nós possamos, juntamente com todos os santos, com Moisés, com Elias, com o apóstolo Pedro, com todos os santos do passado, compreender o comprimento, a altura,
a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede a tudo que nós imaginamos. A Nova Jerusalém mostra o que Ele fez por nós. Para que vocês sejam cheios, revestidos de toda a plenitude de Deus. Então eu concluo dizendo aquilo que Judas escreveu no capítulo 1, versículo 3. Amados, convido vocês, ele está fazendo esse convite para nós. Amados, convido vocês a lutar pela fé, que o Senhor entregou aos santos uma vez por todas. Lutem por essa fé. E eu cumprimento dizendo, Ele preparou um reino eterno para aqueles que o amam. Vale a pena você crer e prosseguir, lutar até o minuto final. Amém?